Olá, mergulhadores! Sim, mergulhadores, porque hoje a gente vai mergulhar num tema que pode salvar reuniões, pode salvar empresas e até relacionamento. Feedback construtivo. Olha, a gente vai ver a importância do feedback baseado em dados, fatos, não só em sentimento. E Raster, talvez você perceba que ainda dê para fazer feedbacks mais tranquilos, né? Para não deixar ninguém chorando no banheiro, hein? Bem-vindo a esse episódio do Futurize Insight. A gente precisa tomar cuidado na forma como a gente fala com a outra pessoa. O que é tranquilo na minha mente não necessariamente é tranquilo na mente da outra pessoa. É por isso que a gente precisa se aprofundar sobre feedback construtivo. Geralmente as pessoas se lembram mais daquele feedback onde não ajuda muito. Até porque a gente tem um péssimo hábito de não deixar claro dados, indicadores, metas, quer dizer, não trazer a base, fonte do porquê aquela pessoa, o nosso colaborador ou você mesmo está recebendo um feedback. Há estudos da Gallup que apontam que empresas que realizam feedback de forma estruturada e construtiva apresentam pelo menos 15% a menos de rotatividade ou turnover e 12 a 13% a mais de produtividade em seus times. Mário, tem gente que ainda acredita que feedback é sobre elogiar ou criticar. Isso daqui é uma diferença que a gente precisa fazer, você precisa entender. Uma coisa é conversar, outra coisa é elogiar, outra coisa bem diferente é dar feedback. Feedback é sobre dados, fatos, números. Precisa ter algo quantitativo. E se você não tem algo quantitativo, como por exemplo, eu não gostei da forma como você fez. Tudo bem, você sentiu, percebeu, mas tenha um parâmetro. Essa pergunta logo me remete, você não gostou do como eu fiz? Tá, mas em comparação a quê? Então quando a gente fala sobre feedback, necessariamente precisa ter dados, fatos claros, parâmetros claros, para que a gente possa estabelecer o nível mínimo de justiça e alinhamento na fala. É diferente quando a gente está elogiando. Aliás, é legal a gente reconhecer o trabalho de alguém sempre que possível, né? Poxa, que trabalho legal, que trabalho incrível. E nós podemos elogiar qualquer pessoa que seja dentro de uma conversa. A conversa é algo informal. Pode até ser que durante uma conversa, tendo elogiado alguém, você utilize aquele momento para dar um feedback. Baseado em quê? Dados e fatos. Na Futurize, a gente tem um método muito simples para desenhar ou estabelecer um feedback. Chama FCA, fato, causa e ação. Sempre que você for dar um feedback, aqui estão 3 estratégias simples, básicas e que faz muita diferença e que muita gente não realiza. Comece sempre de forma clara com algum dado. E esse dado, eu vou abrir um parênteses aqui, ele já precisa ter sido estabelecido em algum outro momento. É importante que a gente alinhe o que é esperado do seu colaborador. Então, quando eu for dar um feedback, eu vou começar, olha, a gente tinha alinhado que nós atingiríamos X% para essa meta, né? E no lugar desse X%, a gente atingiu X menos 1, quer dizer, menos. Aqui a gente tem um fato concreto, a partir de um alinhamento, um dado do que realmente aconteceu após determinado tempo. Depois que a gente passa esse dado, é até interessante que a gente pergunte, né? Você está com algum problema em relação a isso? Aí entra na causa. Aí a gente vai buscar estabelecer algo mais específico. O que está ruim, o que não tem, o que impediu ou é o gargalo para que a gente atinja as metas que foram pré-estabelecidas. Esse é o segundo momento da estratégia. Seja específico no que exatamente a gente tem como problema ou como causa. E por fim, a terceira estratégia é aponte melhorias. Coloque ações. Aliás, você como gestor, antes de apontar a melhoria, provoque do seu colaborador as melhorias que ele ou ela percebem que sejam ideais para resolver esse problema. Aqui a gente tem a estrutura de um feedback que é muito mais construtivo e é orientado à melhoria de desempenho e não só culpar alguém. Mário, me veio uma dúvida aqui agora. E quando é o inverso, que o colaborador precisa dar um feedback para o chefe, como é que funciona? Excelente ponto. Bom, primeiro, antes de eu responder objetivamente essa pergunta,
eu coloco assim, há gestores sim que têm problemas de ego e maturidade. Aí para esses aí eu recomendo logo terapia. Quem faz mentoria comigo e treinamento sabe disso, a palavra terapia sempre é suja. Mas se você tiver um ambiente saudável e maduro e o seu gestor direto tiver essa abertura, eu recomendo muito que se você tenha, faça a mesma estrutura, FCA. Aponte o fato ou o dado, por exemplo, vamos propor a melhoria de um sistema, proponha a causa, por que você está colocando aquele fato, aquele dado como uma possível alteração e, por fim, dê a sugestão, qual é a ação de melhoria. E aí, se o seu ambiente de trabalho for um ambiente aberto e maduro, colocar para teste vai ser a melhor alternativa. Testa, se funcionar, parabéns pelo seu feedback. Agora, deixa eu trazer aqui 2 pontos para ressaltar a importância, né? A gente destaca de todas as formas para que o feedback seja um feedback construtivo e você, depois desse vídeo, já coloque em prática. O primeiro é: tenha sempre dados. Tenha sempre dados e fatos. Dados e fatos para estabelecer o feedback. Se você não tem isso, busque de alguma forma. Busque um parâmetro. Tá? E detalhe, seja justo, tá? Se você não alinhou esse dado, esse fato, esse parâmetro com o seu colaborador, talvez aqui não seja um feedback para ele, mas para você. Alinhe esses parâmetros, esses dados e esses indicadores. O segundo, não olhe ou não foque a sua fala na pessoa. Olhe o comportamento. Como é que a gente pode aprimorar o meu desempenho para atingir novos resultados? E é claro que, como eu gosto também de afirmar, nos meus treinamentos, tem 2 tipos de pessoas com as quais a gente não gosta de trabalhar e, aliás, eu quero que vá embora logo. A pessoa de má vontade ou a pessoa sem caráter. Essas 2 pessoas não tem jeito. Qualquer estratégia que você adotar vai dar mal, vai dar ruim. Bem, a gente fica por aqui, como a gente vai afirmar sempre, o futuro é repleto de possibilidades. Bora voar, bora futurizar.